o livro de Deuteronômio não é uma segunda lei, como é dado nas traduções gregas e latinas, mas o livro de Deuteronômio é um escrito da renovação da aliança do Senhor Deus com a segunda geração de Israel. Pois o livro de Deuteronômio, ele repete as leis dadas por Moisés ao povo hebreu que está ali no limiar da terra prometida. E o livro de Deuteronômio, os seus discursos, ou seja, os discursos de Moisés, recebidos de Deus em formas de mandamentos, leis, estatutos e juízos, além de reafirmar os 10 mandamentos, esse livro de Deuteronômio fornece leis práticas e bem detalhadas para o povo de Deus. Por que isto? Porque estas verdades, eram estas verdades que os filhos de Israel precisavam conhecer para viver como reino de sacerdotes e a nação santa ali na terra prometida. E Moisés, depois de contar toda a história de Israel para a geração que havia nascido ali no deserto, Moisés vai ordenar o povo a entrar na terra e possuir a terra que Deus prometera aos seus ancestrais, bem como a sua descendência depois deles. Moisés afirma a essa segunda geração que a promessa de Deus feita a Abraão, a Isaque e a Jacó continuava ainda de pé. Mas você pode estar perguntando o seguinte: sim, pastor, mas o que tem a ver o livro de Deuteronômio para as nossas vidas nos dias de hoje? Tem tudo a ver, porque Deuteronômio, amados irmãos, tem uma influência fundamental tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Só a título de informação, amados irmãos, como Deuteronômio tem uma influência fundamental tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é que nós notamos que Jesus, ele era um profundo conhecedor do livro de Deuteronômio. A título de exemplo, ele usou textos do livro de Deuteronômio para responder a todas as 3 tentações de Satanás quando ele foi tentado ali no deserto depois de ser batizado. Se você quiser conferir, está lá em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Então, Jesus, ao ser tentado por Satanás lá no deserto, Jesus traz 3 respostas que estão contidas no livro de Deuteronômio, resistindo assim o que? As tentações que Satanás tentou Jesus ali no deserto. Então, nada melhor do que o livro de Deuteronômio, tomando o exemplo de Jesus, ao sermos tentados, usarmos também a palavra de Deus como Jesus usou, e ele nos ensina também nas horas de tentações, nós usarmos assim a palavra de Deus como nosso escudo e a nossa proteção quando formos tentados pelo inimigo. Então, amados irmãos, quando nós lemos o livro de Deuteronômio, o destaque do livro é a obediência à palavra de Deus. Como eu falei anteriormente, aquela geração que foi nascida ali no deserto, ela deveria o quê? Ouvir os ensinamentos, os escritos que foram dados por Deus, que Deus deu a Moisés, ali aquela geração que passara 40 anos no deserto, e uma nova geração surge. Então é necessário que Moisés, homem de Deus,
antes que eles entrassem na terra prometida, Moisés repete novamente, de forma detalhada, né, todos os ensinamentos, todos os juízos, todas as leis que foram dadas por Deus àquela segunda geração. Então, isso nos mostra que também para nós, nos dias de hoje, a promessa de Deus continua de pé também para nós, povo de Deus, né, da nova aliança. Por quê? Porque Deus sempre teve zelo pela sua palavra, e Deus continua zelando pela sua palavra, e ela há de se cumprir até o retorno do Senhor Jesus Cristo, quando Ele voltar para a sua igreja. Então, o que Jesus promete, o que Deus promete em sua palavra, Ele faz. E o que Ele faz, ninguém poderá impedir. Pois o próprio Jesus nos ensina nas Escrituras que as Escrituras não podem falhar. Elas se cumprirão. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Por isso, amados irmãos, as nossas meditações nas quartas-feiras será no livro de Deuteronômio. E o tema geral das mensagens que abordaremos todas as quartas-feiras é o seguinte: lembra-te das palavras do Senhor Deus. Lembra-te das palavras do Senhor Deus. E nós veremos nessas meditações que nós devemos estar lembrando das palavras do Senhor em todos os momentos, em todos os lugares e em todas as nossas ações que temos todos os dias em nossas vidas. E hoje nós veremos o seguinte, como a primeira lição no livro de Deuteronômio será o seguinte: nós vamos estar lembrando das palavras do Senhor nos momentos de adversidades. E para isso, eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias aí, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 1. Deuteronômio, capítulo 1. Lembrando das palavras do Senhor nos momentos de adversidades. E os versículos que eu tenho como base é no capítulo 1 de Deuteronômio, versículo 29 ao versículo 33. Que assim nos diz o texto, palavras de Moisés. Então eu vos disse, versículo 29 do capítulo 1 de Deuteronômio. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco, diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva a seu filho, por todo o caminho pelo qual andaste, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deverias acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Então, amados irmãos, nós podemos ver aqui o texto, que o texto aqui, ele descreve, não é, a situação do povo de Deus, recebendo instruções a fim de avançar obedientemente rumo à terra prometida. Mas diante deles estão a herança, mas também os perigos visíveis e
invisíveis. Então, Moisés aqui faz um relato como Deus tratou nos momentos de adversidades o povo lá, aquela geração que passou 40 anos no deserto, e repete aqui, né? Traz uma palavra aqui de encorajamento para aquela nova geração que estava perto, próximo já de entrar ali na terra prometida. E nós podemos ver, amados irmãos, pelo menos 2 motivos pelos quais nós devemos nos lembrar das palavras do Senhor nos momentos de adversidade. O primeiro motivo, amados irmãos, porque nós devemos estar sempre lembrando das palavras do Senhor nos momentos de adversidade, é que o Senhor, Ele promete sempre estar com o seu povo. Aquela nova geração ficaram assustados quando eles receberam notícia dos 12 espias. 10 trouxeram o relatório, podemos dizer assim, negativo, né? E deixaram de ouvir a Josué e Caleb, que trouxeram um relatório positivo da terra que eles foram espiar, né? Eles ficaram espantados, eles ficaram com medo. Mas Moisés aqui vem repetir para o povo que eles não deveriam se espantar, eles não deveriam temer a nada. Vejam só, amados irmãos, o versículo 26, aí até o 28. O relatório dos espias, né, recebido com incredulidade. Está lá em Números 13, né, versículo 25 ao 33. Mas Moisés aqui vai repetir novamente. Diz assim, versículo 26: porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmuraste nas vossas tendas e disseste: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos? Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então, amados irmãos, aquele povo ali estava com medo, próximo ali da terra prometida. E Moisés escreve aqui o livro de Deuteronômio, mostrando, primeiramente, que eles não se espantassem, porque Deus prometia estar com eles em todo e qualquer momento, como Ele foi desde a saída lá do Egito com os seus antepassados. E hoje, amados irmãos, será que tem pessoas que nos dias em que estamos vivendo não estão assustados, não estão com medo, as notícias não são tão boas, e muitos crentes estão até assustados, estão depressivos? Veja o que é que diz aí o versículo 29 e o versículo 30. Aí Moisés vai dizer o seguinte: então vos disse, não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante de vossos olhos no Egito. Em outras palavras, Moisés estava dizendo ao povo: não temam, as nações
na terra pela qual Deus, sob juramento, jurou a Abraão, vosso pai. Não se espantem, porque a palavra de Deus, amados irmãos, ela nos exorta a não temermos os inimigos que estão diante de nós. Podemos ver nos nossos dias, amados irmãos, um povo cristão, mas o povo estão temendo os inimigos de Deus. Não devemos temer, amados, pois a palavra de Deus, ela nos mostra, principalmente lá no Salmo 91, versículo 5, diz que aquele que confia no Senhor não temerá o espanto noturno, nem a seta que voa de dia nem de noite. Os inimigos do Senhor estão tramando contra o povo de Deus, estão sendo contra o ungido do Senhor, mas Deus é um Deus que não dorme. O Senhor está conosco e Ele continuará conosco todo o tempo. O Salmo 112, amados irmãos, que nós lemos, o versículo 7 diz que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que são piedosos, não temerá mal rumores, porque o seu coração está firme, confiante no Senhor. Então, amados, nós devemos nos lembrar da palavra de Deus em dias tão difíceis pelos quais nós estamos vivendo. Não temais, porque o Senhor, Ele pelejará por vós. Irmão, será que nós confiamos nisso mesmo? Será que o povo de Deus crê nesta verdade? Que Deus continua pelejando pelo seu povo, também nos nossos dias? Com certeza. Como diz o apóstolo Paulo, assim como aquele povo estava ali no limiar da terra prometida para receber a herança eterna, nós também, irmãos, estamos caminhando de forma espiritual, nós estamos no limiar da herança. Paulo diz que nós devemos acordar, desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. Está lá em Romanos capítulo 13. Porque a nossa salvação está mais próxima desde o dia quando nós cremos. Cada vez mais que passamos dia após dia, este dia se aproxima e um dia estaremos para sempre com o Senhor. Essa promessa aqui no versículo 30, amados irmãos, e no versículo 29, ela é animadora. Não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, no versículo 30, assim como foi desde a saída lá do Egito. O Senhor mesmo pelejará pelo seu povo. Deus não permitirá que seus filhos sejam vencidos. Antes Ele prepara para nós, amados irmãos, Ele fala conosco para nós estarmos lembrando das suas palavras, das suas promessas. Ele quer que tenhamos comunhão com Ele. Nós fomos chamados, amados, como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos 1,6, para sermos de Jesus Cristo. E quando essa promessa se confirma na minha e na sua vida, a Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz que nós somos propriedade agora exclusiva de Deus. Nada pode nos atingir se permanecermos em Cristo Jesus. O salmista no Salmo 23 também nos diz que Ele prepara para nós uma mesa perante os nossos inimigos.
Os inimigos estão aí, como diz o Salmo 2, né? Tramando contra o ungido do Senhor. Mas Deus prepara uma mesa perante os inimigos. As coisas estão ruins. O mundo, não há coisa mais que espere bom do mundo, porque o mundo está condenado à destruição. O mundo está amaldiçoado por Deus. Maldito Adão, és tudo por causa de ti, Adão. O pecado contaminou toda a criação de Deus. Esse mundo é um mundo amaldiçoado. Ele está esperando o dia da sua restauração, como diz Romanos capítulo 8. Toda a criação geme a um só tempo, esperando o dia da sua restauração. Mas mesmo assim, em meio a todo esse caos que há no mundo, Deus prepara uma mesa perante os nossos inimigos e vê em nós, sabe o que? A confiança no ungido do Senhor. Jesus Cristo é quem transmite e quem proporciona essa paz, esse descanso, esse refrigério em nossos corações, porque a Bíblia diz: maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Nós somos selados com o Espírito Santo. O Espírito desse maravilhoso Deus habita dentro de nós. Por isso, nós não devemos temer a nada. Somos exortados nas Escrituras a estarmos quietos, com o coração bem firmado no Senhor, até que possamos contemplar a vitória do nosso Deus sobre os nossos inimigos. O que é que diz o Salmo 46, 10? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E há um texto que eu sempre gosto de trazer à minha memória, eu coloquei até aqui, está lá em 2º livro das Crônicas, capítulo 20, o versículo 15, a parte B. É quando o rei Josafá, né, se sente ameaçado pelos inimigos, que o inimigo iria atacar ele. Ele clama ao Deus, e Deus lhe dá uma resposta e diz o seguinte: não temais, nem assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai de pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. E isso é o que acontece, amados irmãos, quando muitas vezes os recursos humanos acabam, as nossas forças se esvaem, e nós buscamos o último recurso, muitas vezes, ao qual deveria ser o primeiro recurso, é buscar ao Senhor. Não se assustem por causa dessa grande multidão. Irmãos, os inimigos do Senhor é uma multidão. Essa peleja não é de vocês. Eu prometi estar convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa peleja é de Deus. Nesta peleja vocês não têm que pelejar, apenas permaneçam na minha presença. Ele diz: estai em pé e vede a salvação do Senhor vosso Deus para convosco. Então, amados, nós devemos, nos momentos de adversidade, estar sempre lembrando das palavras do Senhor nosso Deus. Porque, em primeiro lugar, o Senhor promete estar sempre com o seu povo. Embora muitas vezes parece que nós esquecemos.
Muitas vezes nós sentimos fragilizados, sem força, e muitas vezes não, parece que nós vivemos, estamos desalinhados com Deus, ou não estamos em sintonia com Deus. Esquecemos que Deus diz: eu vou estar com você todos os dias. Não se fragilizem, não se sintam impotentes. Porque eu vou pelejar por vocês. Não se assuste, não se espante. Então, amados, nos momentos de adversidade, nós devemos estar nos lembrando das palavras do Senhor, porque o Senhor promete estar conosco. Mas também tem um segundo motivo pelo qual nós devemos nos lembrar das palavras do Senhor nos momentos de adversidade. É porque nos momentos de adversidade nós devemos estar nos lembrando das palavras do Senhor, porque o Senhor nos faz lembrar dos seus feitos lá do passado. Veja o que é que diz aí o versículo 31. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho pelo qual andaste, até chegardes a este lugar. A nação israelita aqui mostrou-se esquecida das palavras ditas pelo Senhor, bem como os seus feitos. Agora, 40 anos depois de sair do Egito, o povo guardava vaga lembrança das maravilhas de Deus. Por isso a necessidade aqui de Moisés recapitular para aquela nova geração. E amados irmãos, cá para nós também não somos diferentes. Quantas palavras, quantas mensagens nós recebemos da parte de Deus, nos encorajando, nos incentivando, nos motivando, mostrando os grandes feitos do Senhor, e com o passar do tempo, muitas vezes, quando vem as adversidades, nós esquecemos e lembramos muito pouco. Por isso, amados irmãos, que a palavra de Deus, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que nós devemos pregar a palavra a tempo e fora de tempo, porque nós, povo de Deus, assim como aquele povo lá do passado, tem a tendência de esquecer as palavras do Senhor, os feitos do Senhor no passado. E nós somos exortados a lembrar dos feitos do Senhor que fez por nós lá no passado. E faça uma recapitulação na sua vida, o que o Senhor já fez desde o dia que você já creu no Senhor, desde o dia que você creu no Senhor, e faça, e você vai ficar maravilhado, boquiaberto, com tantos os feitos que Deus já fez na sua vida, na sua família, na igreja, e em toda a sua etapa, toda a sua trajetória de vida cristã. Mas o povo aqui estava lembrando muito pouco do que Deus tinha feito 40 anos com seus pais, que morreram no deserto, e eles estavam como que esquecidos. Não somos, amados, diferente daquele povo. Por isso o Espírito Santo nos faz lembrar das palavras do Senhor e dos seus feitos, desde o dia da nossa conversão até o dia de hoje, para que reafirmemos a nossa fé, porque se nós não ouvirmos a palavra do Senhor, não estivermos lembrando as palavras do Senhor, as promessas do Senhor, sabe o que é que vai acontecer? Nós vamos cair no descrédito e vamos achar que Deus não vai ou não agirá mais em meio ao seu povo como ele agiu lá no passado. Devemos
está lembrando dos feitos do Senhor lá no passado. Porque as experiências do passado nos ajudam a enfrentar novas provações e passar por novas dificuldades, cada vez mais com mais confiança. Olhe seu tempo de conversão, o quanto Deus já lhe ensinou, o quanto Deus já fez por você. As suas experiências que você tem, você está lembrando no passado os grandes feitos que Deus fez na minha e na sua vida. Vai nos ajudar, amados, a enfrentarmos novas provações, a enfrentarmos novas dificuldades, e isto agora com mais confiança. Quando nos lembramos dos obstáculos que o Senhor nos fez transpor no curso da nossa vida cristã, nós nos sentimos mais seguros para enfrentar novos desafios. E como foi, amados irmãos, que Deus conduziu aquele povo, segundo o relato aqui, que Moisés está recapitulando aqui para aquele povo, e também serve para nós também. Como foi que Deus conduziu aquele povo até ali no limiar da terra prometida? E como é que Deus conduz o seu povo e continuará conduzindo o seu povo até um dia que Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja? Amados irmãos, nós vamos ver que Deus, Ele conduziu o seu povo numa relação de pai para filho. O versículo 31 aí diz: como no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva a seu filho, por todo o caminho pelo qual andaste, até chegardes a este lugar. Então Deus conduziu, amados irmãos, aquele povo, e Ele continua conduzindo. A forma de Deus conduzir o seu povo para um dia estarmos na Canaã celestial é um relacionamento de pai para com filho. E o que é um relacionamento de pai para com filho? É um relacionamento que nos traz segurança. Nós temos um pai e devemos confiar nesse pai, que é o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Nós sabemos que os pais, segundo a carne, ele protege os seus filhos a todo custo. Imagina aí Deus pelos seus filhos espirituais. O que ele fez com aquela geração ali no deserto? E segundo aqui Moisés, ele diz que nele vos levou como um homem leva a seu filho. Um pai, quando tem um filho, quando ele está em crescimento, é necessário que coloque ele no colo, carregue mais tarde nos ombros, para que isso lhe dê o quê? Total segurança. Assim Deus faz com seus filhos espirituais. Se necessário, Ele nos colocará no seu colo para nos consolar. Se necessário, Ele vai colocar cada um de nós nos seus ombros, trazendo o quê? Segurança para as nossas vidas. Mas também nesse relacionamento não faltará, evidentemente, a disciplina de Deus quando for necessário. Nós sabemos que durante a peregrinação do povo de Deus, Deus conduziu como um pai que carrega o seu filho. Quando era necessário, trazia consolo, colocava nos ombros, trazia conforto, esperança, segurança. Mas na hora que vinha a disciplina,
que todo pai disciplina ao filho que ama. Assim Deus também faz conosco. Deus muitas vezes nos disciplina, mas é porque Ele nos ama. Foi desta maneira que Deus lidou com o seu povo no deserto, e é assim também que trata conosco até um dia, ou Jesus voltando, ou Ele nos chamando para a eternidade através da morte. Abra um texto aí interessante, amados irmãos, Hebreus 12, versículo 7. Hebreus 12, versículos 7 e 8, que diz: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Irmãos, há pessoas, há irmãos, há irmãs que não querem receber a disciplina do Senhor. Você já viu algum pai humano passar toda a vida, criar aquele filho desde criança, se tornar adulto, sem nunca disciplinar? Não. Eu creio que tem muitos pais aqui. Houve um momento que era necessário o quê? A disciplina. E Deus faz assim também. Eu achei interessante aqui no versículo 8, eu meditando hoje, diz: mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes. Então todos os filhos de Deus, eles são disciplinados, eles são corrigidos por Deus, porque eles têm um pai e necessitam ser corrigidos. Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. É de se estranhar alguém dizer que é cristão e Deus não discipliná-lo, não corrigi-lo. E Deus tem várias formas de corrigir, de disciplinar cada um de nós individualmente. E Deus usará sempre o mesmo critério. Ele sempre usará a sua palavra. E quantas vezes, amados irmãos, nós não somos disciplinados por Deus desta forma? Às vezes você vem para a escola dominical, às vezes você vê um culto como hoje na quarta-feira, às vezes numa reunião de oração, às vezes até numa mensagem de domingo à noite, ou num trabalho num lar. Aí você vai, chega lá, aí leva um irmão, ou um pastor, ou qualquer outro irmão, ou um oficial para pregar. Aí Deus traz uma mensagem para você, corrigindo a mim ou a você. Isso já aconteceu com você ou não? Você não está nem esperando que vá ouvir aquela mensagem naquela noite ou naquele dia, mas Deus usa um servo dele para falar e trazer aquela correção para as nossas vidas. Às vezes numa meditação da palavra de Deus, às vezes até numa reunião de oração. Muitas vezes nós estamos faltosos aos trabalhos de oração, de reunião, de nos reunirmos para compartilharmos em oração uns com os outros. E Deus traz uma mensagem, nos exortando, nos corrigindo, para que nós voltemos àquilo que Deus quer para as nossas vidas. É assim, amados. Quem é filho ou filha de Deus, Deus vai estar sempre tratando ao tratamento de pai para com filho. Porque se somos filhos mesmo, Deus vai nos carregar muitas vezes, como eu falei, de trazer conforto, alegria, encorajamento, confiança. Mas haverá momento também que Deus vai falar conosco para que nós venhamos nos corrigir. Não podemos esquecer isso.
Então, aqui, Deus conduziu o seu povo desta forma, primeiramente, de um relacionamento de pai para filho. Mas também, no versículo 31, ele vai dizer que era um relacionamento de um guia para um viajante. O versículo 31, a parte B, diz isso. Como leva o seu filho. Aí a parte última do versículo 31 diz: por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Então o relacionamento de Deus para com o povo de Israel foi como de o quê? De um guia para um viajante. Porque Israel não sabia se conduzir por conta própria, mas Deus tinha que ser o guia deles. E este também era um relacionamento de Deus com o povo de Israel ali no deserto. Por todo o caminho que andastes até chegar a este lugar. E nós sabemos e conhecemos a história dessa nação. Sabemos como o Senhor cuidou dela. Tudo que era necessário para que ele chegasse até a terra prometida foi-lhes dado. E aqui vem uma aplicação para mim e para a sua vida. Tudo quanto for necessário para que cheguemos àquilo que Deus nos promete, a Canaã celestial, Deus vai dar ao seu povo. Ele vai direcionar, Ele vai guiar. Nós não ficaremos ao léu no meio do caminho. Ali nós podemos ver, na história de Israel, só errou o caminho quem quis errar, os rebeldes. Só não chegou a este destino aqui, que nos mostra aqui o texto, aqueles que desviaram do caminho por conta própria. Foram desobedientes à palavra de Deus e pereceram no deserto. Se você quiser ver bem isso lá, você vai lá, o autor dos Hebreus vai mostrar isso. Hebreus capítulo 3, versículo 15 ao versículo 19. Mas, verdade é, o Senhor continua guiando o seu povo, que é a sua igreja. Tem até um hino aqui no Cantor do Cristão, que diz assim: muitos corriam bem e agora distante estão. Por quê, amados? Não deram crédito, foram rebeldes à palavra do Senhor. Só errará o caminho os que se desviam da palavra do Senhor. O que é que diz o Salmo 19, versículo 105? Diz que a palavra de Deus é o quê? Luz, para os nossos caminhos. Só errará o caminho aquele que se deixar guiar por toda sorte de vento e doutrinas, como está lá em Efésios 4,14. Só se desviará do caminho aqueles que seguem a fábulas e não a palavra revelada de Deus na Bíblia Sagrada. Então, amados, Deus conduziu o seu povo até aqueles dias ali, como está escrito em Deuteronômio, e continua guiando o seu povo até os dias de hoje, até um dia da consumação dos séculos, Nós vimos de forma relacional, de pai para filho, de guia para viajante e de pastor para ovelha. O versículo 33 diz: que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deverias acampar, de noite no fogo,
para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Era o pastor de Israel guiando o seu povo ali no deserto. Nós vemos aqui que o Senhor apacentou o seu rebanho durante a longa jornada de 40 anos pelo deserto. A coluna de fogo durante a noite lhes oferecia proteção contra o frio e direção na escuridão. A nuvem durante o dia era a proteção de Deus contra o calor escaldante e também um sinal claro de que eles estavam sendo pastoreados pelo pastor celestial. Quem já pastoreou aqui ovelhas sabe muito bem que quando acaba um pasto em algum lugar, o pastor já está procurando, caminhando com aquele rebanho para que encontre outros pastos para que o rebanho se alimente. Assim Deus faz conosco de forma, no sentido espiritual. Deus, amados irmãos, né? Ele é o nosso supremo pastor. Jesus, Ele é o sumo pastor das nossas almas. Por isso, nós devemos alegrar-nos. Somos o povo mais feliz aqui da terra. Eu não sei se você não tem essa alegria. Eu mesmo tenho. Pois quem conhece bem o Salmo 23, logo no início Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O interessante, amados irmãos, é que aquele Salmo 23, ele é o salmo mais lido, mas pouco conhecido. Muitos conhecem o Salmo 23 como o Salmo do pastor, mas muitos não conhecem ainda de forma íntima o pastor do Salmo. Se eu tenho essa confiança, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é porque nada vai faltar para você. Talvez não venha da forma que eu queira ou você queira, mas uma coisa eu creio, que Deus há de suprir todas as nossas necessidades, quer sejam físicas, quer sejam espirituais. Agora, muitas vezes nós queremos ser supridos da forma que nós queremos, mas Deus há de suprir todas as nossas necessidades conforme Ele vê a necessidade em cada um de nós, em nossas vidas. Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele continua, não é? Confortando, nos protegendo, nos alimentando, nos apacentando, desde o dia em que nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador e o supremo pastor das nossas almas. 1 de Pedro 5,4 diz o quê? Diz que quando o supremo pastor se manifestar, nós receberemos a coroa da glória. Eu fico pensando, amados irmãos, pecadores como nós, ter tanto privilégio assim, nós não merecíamos, não. Desobedientes, rebeldes, inimigos de Deus. É pura graça de Deus, é misericórdia de Deus. Proteger, cuidar, guiar,
suprir cada uma das nossas necessidades e ainda nos receber em glória. Isso é maravilhoso. Então, amados irmãos, nós vimos aqui nessa primeira mensagem do livro de Deuteronômio, abordando assim o tema central do livro que eu quero destacar às quartas-feiras, né? Que nós devemos estar lembrando das palavras do Senhor. Em dias tão difíceis, se lembre das promessas do Senhor, o que Ele tem escrito para o seu povo, promessas maravilhosas. E nós vimos 2 motivos pelos quais hoje nós devemos estar lembrando das palavras do Senhor nas adversidades, porque o Senhor está e continuará sempre com o seu povo. E segundo, o Senhor nos faz lembrar dos seus feitos do passado. Quando você estiver enfrentando a adversidade, lembre disso. O Senhor está comigo, Ele está vendo. Mas também veja os feitos do passado que Ele fez com o seu povo, que nenhuma promessa que Ele fez para o seu povo, nenhuma delas falharam. Então, finalizando, amados irmãos, eu concluo dizendo o seguinte: a nossa felicidade consiste em ouvir, praticar e guardar a palavra de Deus. Assim como Ele esteve com a nação de Israel no passado, assim Ele continua conosco hoje. Não devemos temer as adversidades, pois o Senhor já provou que está conosco o tempo todo, tanto pelos feitos no passado, como nos dias também que hoje nós vivemos. A palavra de Deus é esta para nossas vidas nesta noite. Não temas, não te espantes, lembra-te da palavra do Senhor nas adversidades, porque o Senhor sempre estará conosco. Lembre dos seus feitos contidos em sua palavra. O relacionamento que Ele teve com o seu povo lá no passado, de pai para filho, de viajante, ou melhor, de guia para o viajante, e também de pastor para ovelhas. Isso é maravilhoso, amados irmãos, porque tem muitos irmãos, alguns irmãos sempre ligando para mim e dizendo, mostrando a realidade dos dias em que estamos vivendo, e eu sempre menciono a palavra de Deus. Nós temos amados, que Ele não dorme, Ele está atento a tudo quanto está passando, Ele está vendo tudo. Oremos, nos entreguemos cada vez mais sem reserva a Ele, desfrutemos da comunhão que Ele proporciona para cada um de nós, que Ele já está agindo, Ele não vai agir. Muitas vezes nós não percebemos, mas Deus, Ele está agindo todo o tempo. Nada vai pegar Deus de surpresa. Tudo Deus está vendo, e Ele tem a história da humanidade em suas mãos. Ele sabe de tudo. Nós é que precisamos ser o quê? Guiados, confortados, consolados por este maravilhoso Deus todos os dias. A nossa oração deve ser, sabe o quê? Senhor, nunca deixe de falar conosco por intermédio da Tua palavra. Se Deus deixar de falar conosco por intermédio da Sua palavra, nós pereceremos.
Irmãos, quem sustenta o filho e a filha de Deus, sabe o que é? É a palavra de Deus. Não pense que é você não, você está de pé, é que você é forte, é não. Nós devemos nos fortalecer no Senhor, nós devemos nos encher do Espírito Santo, cheio da palavra. Mas se Deus deixar de falar conosco, nós pereceremos. Mas Ele é tão maravilhoso que Ele nunca deixou e nunca deixará de falar com o seu povo. Deus sempre levantará profetas, pregadores, pastores, missionários, evangelistas, seja quem for, Deus levantará, mas o seu povo não vai ficar sem a sua palavra. Porque esta palavra, como diz um cantor aí cristão, né? Esta palavra é verdadeira. E nela nós devemos o quê? Confiar e comermos ela, mesmo que quando chegar nas nossas entranhas seja amargo, mas quando fizer a digestão vai se tornar doce como um mel. Foi isso que Deus disse ao profeta Ezequiel. Em tempos, né, de perseguição, o povo estava ali no cativeiro. Deus disse: Ezequiel, a primeira mensagem que você vai ter é para você mesmo. Coma essa palavra, o rolo dessa palavra, o livro, coma, se alimente dela. Ele disse: quando eu me alimentei, foi amargo nas minhas entranhas. Mas quando eu comecei a degustar, se tornou-se doce como um favo de mel. É isso, amados. Por isso devemos estar sempre nos lembrando das palavras do Senhor nosso Deus. Então, amados, esta é a palavra que eu trouxe para nós compartilharmos e iniciarmos uma série de mensagens no livro de Deuteronômio para nós nesta noite. Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.